Boa noite a todos os irmãos em Cristo Jesus. Eu quero agradecer a oportunidade, louvar a Deus pela vida do pastor da igreja, do conselho da igreja, louvar a Deus pela vida do Cleiton e por Deus nos dar paciência de suportá-lo, no seminário. Eu louvo a Deus pela vida dos irmãos também, que suportam a gente falar. Que Deus abençoe a todos os irmãos. E vamos lá. Bom, a primeira parte da minha mensagem de hoje, dessa primeira mensagem sobre o medo, vai ser um breve resumo sobre o porquê o tema idolatria do coração é importante. Então, eu acredito que o pastor já falou bastante sobre isso ontem, mas uma das leis do ensino é a recapitulação. Então, vou aproveitar rapidamente, tentar fazer isso bem rápido, recapitular com os irmãos o porquê é importante a gente estudar a questão da idolatria do coração. Então, antes de entrar no medo propriamente dito, e no tema aí da idolatria do medo, vamos ver essa questão. Por que o tema idolatria do coração é importante? Você acha importante isso? O pessoal ficou na dúvida aí, né? Por que será que é importante esse tema? Por que é importante a gente estudar esse tema? Na verdade, não é um tema tão antigo assim. Nessa perspectiva que nós estamos abordando, é uma coisa relativamente nova. É claro que a Bíblia sempre falou sobre essa questão, os teólogos reformados também falaram sobre a questão da idolatria do coração, mas esse tema voltado para o aconselhamento bíblico é algo que não é tão velho, não é tão antigo assim. Então, é necessário que a gente entenda a necessidade, o porquê é importante a gente trabalhar com esse tema. Vou fazer isso bem rapidamente, como disse para os irmãos já ouviram isso, né? Então, rapidinho. O primeiro motivo é porque falar desse tema é apontar para a raiz do problema. Quando nós queremos tratar dos problemas do ser humano, tratando de outras questões, as consequências e não as causas, a raiz do problema, que é a idolatria do coração, nós acabamos caindo no risco de não tratar a raiz do problema, de não tratar onde a causa, a fonte do problema. Então, um exemplo disso é, por exemplo, a filosofia de Karl Marx, o sociólogo que, olhando para a humanidade, ele percebeu que havia alguma coisa de errado com a humanidade, e segundo a perspectiva dele, ele disse que o que havia de errado na humanidade é, na verdade, uma luta de classes. Ele enxergou o problema, só que ele não enxergou realmente a raiz do problema. Então, nós podemos dizer que, biblicamente, não existe essa tal luta de classes. Esse não é o nosso assunto de hoje, foi o assunto do ano passado, né, Cleiton? Mas o que é biblicamente, realmente, de fato, é que o problema não está, na verdade, nas classes, mas no coração. Então, esse é o primeiro ponto pelo qual isso é importante. Quando nós falamos de idolatria do coração, do problema do coração, nós estamos indo na raiz do problema. Nós não estamos usando de meias verdades, nós não estamos usando de ilusões, de uma filosofia sofisticada, humana, que não trabalha com o problema mesmo. Nós estamos encarando o problema de frente. A raiz do problema, então, está no coração. O segundo ponto importante pelo qual nós devemos estudar a questão da idolatria do coração é porque as ciências do comportamento, de um modo geral, têm falhado em tratar dos problemas emocionais do ser humano. Então, isso é bastante importante. As ciências do comportamento, repito, de um modo geral, têm falhado em trabalhar com problemas emocionais do ser humano. Nós não vamos entrar no mérito aqui de forma mais detalhada, mas é importante a gente entender que a maioria das ciências do comportamento tem um diagnóstico que não leva em consideração a existência do pecado do coração. Então, a maioria das ciências do comportamento, como a sociologia, psicologia, psiquiatria, etc., vai avaliar o ser humano e avaliar o problema do ser humano sem levar em consideração o pecado no coração. E nós entendemos, e é isso que nós queremos passar para vocês,
que não há a mínima possibilidade de trabalharmos com o problema do coração, com problemas emocionais, com o problema da alma, do espírito, sem levar em consideração o pecado. Se nós quisermos entender o porquê uma pessoa está triste ou alegre, o porquê uma pessoa está com medo, com pânico ou com depressão, se nós quisermos entender verdadeiramente, nós não podemos ignorar algo que é extremamente importante: o coração e o pecado que está no coração. Nós podemos até tentar chegar a um tipo de diagnóstico e prognóstico ignorando o pecado, mas nós vamos falhar. Aí nós vamos colocar a culpa na família, colocar a culpa nas classes, colocar a culpa em outras pessoas, tirar a responsabilidade do indivíduo, colocar a culpa, como Freud faz, em um suposto desejo da pessoa quando ela é pequena, um desejo incestuoso, que depois, lá na frente, redunda em um medo, em um pânico e assim por diante. Ele fazia isso porque ele não levava em consideração o problema do pecado, até porque ele não acreditava em Deus. Então, veja como é importante para nós, irmãos, trabalharmos com essa questão. E quando eu digo que as ciências do comportamento têm falhado, é porque, de fato, elas têm falhado. Vai ser muito difícil você conhecer alguém que teve algum tipo de problema e hoje está livre desse problema somente pela consulta a especialistas da ciência do comportamento. Vai ser muito difícil. A maioria das pessoas fica dependente de remédios, quando passam em algum desses especialistas. A maioria das pessoas não consegue se livrar e tratar verdadeiramente de seus problemas. Então, veja, é fato que o nosso objetivo aqui não é pragmático, não é simplesmente que a coisa dê certo, porque às vezes não vai dar certo, né? Jesus mesmo falou a verdade para as pessoas e algumas pessoas não ouviram a verdade. Então, o nosso objetivo aqui não é pragmático tão somente, mas nós devemos entender e aceitar essa realidade, que quando nós queremos entender o comportamento de um ser humano e queremos entender o porquê o ser humano faz alguma coisa, o porquê ele está de determinada maneira, trazendo para o nosso tema aqui a questão do medo e assim por diante, é importantíssimo que nós levemos em consideração a existência do pecado. E repito, se existe uma tese que quer entender o ser humano, os seus medos, suas tristezas, suas alegrias, sem levar em consideração o pecado, essa tese falha. Porque ele não está lidando com a realidade, especialmente no que diz respeito à realidade que a Bíblia nos demonstra. Vamos lá. Vamos definir coração. Esse texto aqui foi retirado de um livro, o autor está descrito ali embaixo, não sei se os irmãos conseguem ler. Eduardo. Eu vou pedir para o Cleito falar o sobrenome dele, que ele está fazendo inglês agora, né? Está fazendo inglês na Wizard? Está fazendo ainda, Cleito? E agora ele está todo, né? Então, Edward Welch, isso aí. Bom, o pastor passou para vocês essa frase, né? Ontem, vocês lembram? Bom, então vamos relembrar. Eu não sei se ele passou, não estava naquele slide lá que você me mandou. Vocês podem ler? Por favor, todos. Nossa história, nossas interpretações, nossas motivações e crenças procedem do coração. Ele é o centro de nossa vida. O coração examina os porquês. Por que trabalhar? Por que brincar? Por que amar? O coração é o fator de tudo. Então, nós precisamos de uma definição de coração. A nossa sociedade, a sociedade pós-moderna, está acostumada com o conceito de coração, um conceito muito sentimental. Então, as pessoas pensam que coração é isso aqui, né? Fala para a pessoa, eu te amo, né? Até pensam que amar é um sentimento. E, biblicamente, amar não é um sentimento, é uma ação, é um mandamento. Se a gente for esperar sentir para amar, a gente está perdido. Se a gente for esperar sentir para vir para a igreja, por exemplo. Tem dia que a gente está desanimado, não é verdade? Ou todo mundo aqui está animado todos os dias. Tem dia que a gente está desanimado. Até para pregar, a gente que prega, né? Não sei se acontece com você, Cleito, você é super crente. Estou brincando, Cleito, é que ele pediu para eu ser bem dinâmico. Estou tentando não ser tão velho assim.
O fato é, irmãos, que nem todos os dias nós estamos sentindo a vontade de fazer alguma coisa. Por isso, a nossa fé, o nosso comportamento não deve ser baseado nos nossos sentimentos. A definição de coração aqui é muito interessante. Coração é tudo que uma pessoa é em essência. Tudo que a pessoa é. Coração na Bíblia, então, é espírito, alma, são sinônimos. Tá bom? Então, a teologia reformada entende dessa maneira, nós entendemos dessa maneira. O coração é o ser interior, aquilo que a pessoa é. Por isso que a Bíblia dá tantas advertências relacionadas ao coração. Por exemplo, Provérbios 4, 23, sobre tudo o que se deve guardar, guarda porque dele procedem as fontes da vida. O coração é tudo que uma pessoa é. Mateus 12, 34. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que o coração está cheio, ou do que está cheio o coração. Então, aquilo que se manifesta, que nós vemos, é fruto daquilo que a pessoa é em essência. E aquilo que a pessoa é o coração. Podemos chamar de alma, de espírito, ou usar outros sinônimos. A Bíblia usa esses sinônimos dando aspectos diferentes, mas para a mesma essência que é o coração. Lucas 6, 45, o texto está ali também, fala disso. O homem bom, do bom tesouro do coração tira o bem, e do mau tesouro tira o mal, porque a boca fala do que está cheio o coração. Então nós entendemos a importância, fizemos uma definição rápida, vimos os textos da Bíblia que falam sobre isso. Agora nós veremos o mapa do coração. Os irmãos lembram dessa figura? Você está com o seu celular aí? Você tem essa figura no celular? Eu peço que você tire uma foto, por favor, daqui, se você conseguir. Que nós vamos usar na parte do medo, tá? Vamos lá, guarde isso. Existem várias formas de mapear o coração. Essa pirâmide é uma das formas, uma das ajudas que nós temos de tentar entender o que acontece, como que é o processo aí, né, do pecado nascendo no coração até as ações. Então, na base da pirâmide está o quê? As alianças espirituais. Nessa base nós devemos levar em consideração o seguinte: nós somos seres que adoramos. Independente se a pessoa está adorando a Deus, ela sempre está adorando alguma coisa. Isso é aliança espiritual. E é por isso que é a base da pirâmide, porque aquilo que você adora é aquilo que vai te controlar. Então vamos supor que o que esteja na base da pirâmide do coração de uma pessoa é a pornografia. Então, ela vai ser o quê? Controlada por aquilo. Consequentemente, passando para outra parte da pirâmide, as imaginações, os desejos e as motivações dessa pessoa vão se voltar para a satisfação dela em relação à pornografia. Isso vai passar para os sentimentos e pensamentos, e consequentemente, ações. Então, quando uma pessoa fala algo, palavrão, ou só fala de sexo, por exemplo, né? A todo momento está falando disso, conversas lascivas e assim por diante, demonstra que o coração dessa pessoa pode, na verdade, ter outro Deus que não o Deus que nós servimos. Ela pode ter uma outra aliança espiritual. Então, aquilo que nós adoramos é aquilo que nos controla. É por isso aí, aliança espiritual. Outra coisa que nós devemos levar em consideração, a pecaminosidade do coração. Nós devemos entender que não existe pessoas boas depois da queda. Depois que houve a queda, todas as pessoas são más. Mesmo nós que somos regenerados, crentes em Jesus Cristo, nós, apesar de ter uma nova natureza, nós temos restos do pecado. E o nosso coração é tremendamente tendencioso ao pecado. Então, nós estamos falando aqui de coisas que parecem coisas normais. Talvez você vai pensar, por exemplo, quando a gente falar sobre a preocupação, né? Você vai pensar assim, mas preocupação é algo do ser humano. Como que eu posso estar pecando e me preocupar? Só que você tem que entender que o pecado é algo normal do ser humano. O pecado é algo normal. Então, consequentemente, normal que eu digo assim, não que a gente tem que se acostumar, né? É algo que acontece, que não tem como a gente evitar totalmente vivendo ainda nessa vida, somente quando nosso Senhor voltar. Jeremias 17:9 fala sobre isso. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Bom, portanto, nós só poderemos fazer um tipo de diagnóstico para os problemas das pessoas, e falando aqui de problemas emocionais, se nós levarmos em consideração isso, o coração.
e aquilo que está no coração da pessoa. Nós temos aqui algumas perguntas que podem nos ajudar a perscrutar o coração, primeiramente o nosso próprio coração, e entender também o coração de outras pessoas. Essas perguntas talvez demonstrem, dependendo da resposta, que tipo de aliança espiritual que nós estamos fazendo. Quem é de fato o nosso Deus? Nós sabemos que só existe um Deus, né? Mas nós somos tendenciosos à idolatria. O pastor falou isso ontem à noite. Então, o que você ama, o que você odeia, a resposta a isso vai revelar o que está no teu coração, o que você quer, o que você almeja, o que você espera, qual o seu alvo. Então, o que você teme, aí já estou dando aqui um link para o nosso estudo sobre o medo, né? Por que nós estamos falando do medo dentro do contexto do ídolo do coração? Porque a resposta, o que você teme, dependendo da resposta, isso revela que nós temos um ídolo. Dependendo da resposta, isso pode revelar. Então, com o que você se preocupa? O que você acha que precisa? Então, imagine o seguinte, vamos fazer um exercício aqui. Imagine a pessoa que é viciada, por exemplo, bom, fale alguma coisa, irmãos, para eu não ficar viciado em comida. Então, como que ela vai responder essas perguntas? Com o que você se preocupa? A pessoa que é viciada em comida se preocupa com o quê? O que você acha que precisa? A pessoa vai responder o quê? Onde encontra refúgio, consolo, prazer e segurança? McDonald's. Quem são os seus heróis? Como é o nome daquele programa? Masterchef. Falei para você. O que define sucesso e fracasso para você? Que legal, né? O que define sucesso e fracasso? Como você completa a frase? Olha só, isso aqui é interessante. Como você completa a frase? Se o meu marido apenas fosse dessa maneira, seria melhor para mim. Então, imagine o seguinte. Imagine que eu sou casado, né? E se minha frase fosse o seguinte, se minha esposa apenas, né? Vamos supor que eu pensasse na questão estética, coisa que eu não preciso porque ela é linda. Mas vamos supor que eu pensasse nisso, né? Eu diria, se minha esposa fosse apenas mais bonita, né? Eu seria assim, eu seria mais feliz. Bom, se essa fosse a minha resposta, isso revela o que do meu coração? Isso revela que eu estou preso à estética. Eu estou preso a alguma coisa que não é essencial, que não é importante. Tudo bem, irmãos? Isso é óbvio, né? Está claro aqui, né? Por isso que eu estou fazendo só a recapitulação aí. Bom, o que você considera seus direitos? Comida vai falar o quê? Comer. Quais são as coisas pelas quais você ora? Sobre o que você conversa? Quais são os seus sonhos ou fantasias? Quando é que você fica zangado? Quando tira a comida. Em que é que você tende a duvidar das escrituras? Quando a escritura proíbe de ser glutão. Onde em sua vida você tem lutado contra a amargura? O que ou quem você evita? Então, são exemplos de algumas perguntas que vão revelar aquilo que está no nosso coração. Podem revelar, dependendo da resposta, aquilo que nos controla. E, de fato, quem nós estamos adorando. Tudo bem, irmãos? Vamos passar então para nosso tema. Idolatria do medo. Por que nós devemos estudar esse tema? O primeiro ponto que eu quero levantar aqui é porque o medo está associado à maioria dos casos de depressão. Não são todos os casos de depressão que estão relacionados com medo, mas muitos deles estão. Há casos de depressão que estão relacionados com a ira, com inveja e com outras questões, com outros pecados. Mas muitos deles estão associados com a depressão. De forma que, se os nossos medos não forem tratados da devida maneira, se os nossos medos aqui, a questão do pecado, né? Se os nossos temores pecaminosos no coração não forem tratados da devida maneira, qual a tendência? Da gente ficar depressivo. Muitas pessoas estão assim porque não trataram da devida maneira. E o segundo é porque a questão do medo está diretamente relacionada com o ídolo do coração. Por isso é importante a pergunta, o que você teme? Eu estava aconselhando uma senhora, e essa senhora tem problemas com depressão e toma diversos tipos de remédios. E
vários tipos de problemas durante anos. E conversando com essa senhora, eu percebi que ela tinha um certo tipo de idolatria para com seus filhos. Então, a vida dos filhos controlava ela. Ela vivia em função dos filhos, ela vivia com a sua mente voltada para a necessidade dos filhos, de forma idólatra, de forma que aquilo controlava a sua vida. E eu fiz essa pergunta para ela: o que você mais teme? Aí ela respondeu o quê? Perder os filhos. E essa resposta está certa? Porque é claro que a gente tem que se preocupar com os filhos, mas se perguntam para a gente o que a gente mais teme, de todas as coisas que a gente pode temer, aquilo que a gente mais teme, se a gente responder outra coisa que não seja Deus, a gente está respondendo errado. Tem alguma coisa errada com a nossa percepção. Porque se existe alguém que pode controlar tudo, quem é? Deus. Se existe alguém poderoso sobre todas as coisas, é Deus. Então quem eu devo temer, acima de tudo, é Deus. Não é à toa, então, que o Salmo 111:10 e também alguns provérbios vão dizer o seguinte: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência a todos os que o praticam. O seu louvor permanece para sempre. Por quê? Porque se eu temo a Deus acima de todas as coisas, as outras coisas tendem a não me controlar. Porque aquilo que eu temo, que eu mais temo, aquilo vai me controlar. Imagine, por exemplo, se eu tenho mais medo de Satanás do que de Deus. O que vai acontecer comigo? Eu vou viver amedrontado. Aquele medo vai me controlar. Então, é por isso que a pergunta, o que você teme, é bastante importante para demonstrar o que está no nosso coração. Pelo que nós podemos ser aterrorizados? Veja como o medo está relacionado com diversos tipos de idolatrias do coração. Olhe para o mapa aí, que você tirou a foto. E vamos tentar relacionar essas frases com a base desse mapa do coração. Então, quando a pessoa tem medo de tomar uma decisão errada, isso demonstra o quê? Claro que ela não está confiando em Deus. Isso demonstra uma certa incredulidade. Quando o maior medo da vida da pessoa é fracassar. Isso demonstra um certo egoísmo, ela está preocupada mais com ela. Quando o maior medo da pessoa é a morte. Isso também está relacionado com a incredulidade. Como o maior medo da pessoa é medo de sofrer. Veja, quando o maior medo é o medo de ter a sua imagem exposta. Então vamos supor que o meu maior medo é de ter a minha imagem exposta em algum tipo de pecado, em algum tipo de circunstância vexatória, vergonhosa. Vamos supor que esse seja o maior medo da minha vida. O que vai controlar a minha vida? Justamente eu vou mover as minhas ações para que isso não aconteça. E se preciso for, eu vou passar por cima de pessoas? Vou. Se preciso for, eu vou abandonar princípios? Vou. Porque não estou temendo a Deus acima de todas as coisas. Eu estou temendo mais o quê? Que a minha imagem seja arranhada. Então veja como a questão do medo está relacionada com isso. Medo de perder dinheiro, emprego ou outras formas de segurança. Se o maior medo da pessoa é de perder o emprego, ela vai com certeza abrir mão de princípios bíblicos, éticos, para se manter naquele emprego. Mas se o maior medo da pessoa é Deus, se preciso for, ela vai abrir mão do emprego por causa dos seus princípios para com Deus. Então veja como isso está relacionado com a questão do medo. Nós vamos usar então um texto, tá? Tanto essa mensagem como a mensagem sobre o sexo, eu vou tentar expor aqui um texto da Sagrada Escritura. Em relação ao medo, esse é o nosso texto, tá bom? Mateus capítulo 6, verso 25 ao 34. Querem abrir a sua Bíblia aí? Vossas Bíblias? Mateus capítulo 6, verso 25 ao 34, mas nós vamos dar uma olhadinha no contexto também. Para entender esse texto, nós precisamos olhar para o contexto, que está no verso 19 e 24. Algumas verdades desse contexto são preciosas para que a gente
entenda a questão da idolatria do coração e também para que a gente entenda que o texto que vai falar da ansiedade, não andeis ansiosos, a ansiedade é um tipo de medo, é um tipo de preocupação, é um tipo de medo, por isso que eu coloquei esse texto aqui, tá bom? Vamos lá. A primeira coisa que nós devemos entender nesse contexto é que ele nos mostra que todos buscam algum tipo de tesouro. Então, Jesus tinha isso como pressuposto. Cada pessoa, não importa qual seja, sempre está buscando um tesouro, buscando algo que seja precioso para ela. De certa forma, nós podemos associar isso com a questão da idolatria na base da pirâmide, a questão espiritual, dizendo que cada pessoa tem uma aliança espiritual. Ela querendo ou não, ela tendo noção disso ou não, ela está adorando algo. O tesouro dela está em algo. Então, Jesus diz que, nos versos 19 e 20, todos estão buscando algum tipo de tesouro. Então, o importante é que tipo de tesouro é o nosso. Versículo 19 e 20, os irmãos podem ler, por favor? Então, veja só, Jesus está trazendo como pressuposto, vocês vão buscar algum tesouro, vocês vão procurar acumular algum tesouro. Agora, importa que vocês não acumulem tesouro na terra, mas nos céus, ou seja, busque as coisas de Deus. O segundo ponto que esse contexto nos revela é que este tesouro, quando eu encontro esse tesouro, seja qual for, ele vai controlar o meu coração. E aí na base da pirâmide, né? Então ele vai controlar o meu coração, e se ele controla o coração, ele vai controlar o que mais? Os desejos, os pensamentos e, por fim, as minhas ações. Tá bom? Versículo 21 nos demonstra isso. O nosso tesouro controla o nosso coração. Os irmãos podem ler, por favor? Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Isso. Então, essa é a ideia, né? O que for o tesouro para você, aquilo que é mais importante na sua vida, o teu coração vai estar nisso, e isso vai controlar as tuas atitudes, vai controlar todo o seu ser. A terceira verdade que esse contexto nos mostra é que o que controla o nosso coração, controla os nossos desejos. Veja, se controla o coração, controla o desejo, de forma que as coisas que eu desejo são frutos do quê? São frutos do Deus que eu adoro, né? Daquilo que está no meu coração. De forma que, se existe algum tipo de idolatria imperando no meu coração, por exemplo, vou usar o exemplo aí dos irmãos da comida, qual vai ser sempre o meu desejo? Comer. Veja, a comida é uma coisa boa, só que pode virar um ídolo, né? Então, vamos lá, o que controla seu coração, controlará, seus desejos, e eu coloquei olhos aí, né? 22 e 23, os irmãos podem ler, por favor? São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Então, por que esse texto está no meio do texto que fala sobre acumular tesouro, sobre avareza e sobre idolatria do coração? Por que ele está aqui? A ideia aqui é que Jesus está dizendo que aquilo que você deseja, geralmente é aquilo que você vai olhar de forma gananciosa. Bom, é nesse sentido que os olhos são a lâmpada. Então, vamos usar o exemplo dos queridos irmãos, a comida, né? Geralmente essa pessoa vai colocar os seus olhos, a pessoa que ama, que idolatra comida de algum tipo, ela vai, sempre que ver isso, vai olhar com olhos gananciosos, de forma que aquilo que está no seu coração vai controlar as suas atitudes. Estou falando que não pode gostar de comida, tá, irmãos? Porque nem posso falar isso, porque depois, senão o Cleiton não vai pagar a janta para mim.
Mas a gente está levando aqui ao absurdo, né? A pessoa que tem isso como uma idolatria. Bom? E a quarta verdade do nosso contexto, antes de entrar na questão da ansiedade, que é um tipo de medo, é o que controla seu coração controlará seu comportamento. Controlará os desejos e também o comportamento. Versículo 24, os irmãos podem ler. O texto já está falando de uma questão comportamental, a questão do serviço. Você vai servir aquilo que é precioso para você, aquilo que controla o seu coração. De forma que se o que for mais precioso para você forem as riquezas, quem que você vai servir? As riquezas. Bom? E aí entra o nosso texto, né? Mateus 6, 25 ao 34, que fala sobre a ansiedade. Primeira coisa que a gente tem que entender aqui é que a palavra ansiedade aqui, ela pode ser traduzida de diversas maneiras. Mas a raiz dessa palavra significa, literalmente, estar dividido em partes. Estar dividido em partes. E não é isso mesmo que uma pessoa ansiosa é? Ela parece que está dividida, né? Ela está sempre preocupada com várias coisas. Não é isso que Jesus disse para Marta? Marta, Marta, você se preocupa com várias coisas. É o coração ansioso, né? Você está dividida, só que somente uma é importante. A Marta poderia fazer aquelas coisas que ela estava fazendo, limpando a casa, os seus afazeres, em outros momentos. Era uma coisa lícita, só que não naquele momento, porque Jesus estava na casa dela, ele merecia ali toda a atenção, merecia ser adorado. Mas ela estava fazendo porque ela estava ansiosa, a mesma palavra usada aqui. Por isso a palavra ansiedade é sinônimo também de cuidado, ou seja, a pessoa que tem cuidado, zelo e assim por diante. Só que aqui no sentido pecaminoso, tá? Então, por exemplo, Jesus fala da semente que caiu nos espinhos, que foi sufocada pelos cuidados da vida. Os cuidados, as ansiedades da vida, as preocupações da vida. É a mesma palavra usada aqui no texto grego. De forma que a ansiedade, ela é um tipo de manifestação do medo do coração. De forma que é importante para a pessoa ansiosa responder a pergunta: o que você teme? E responder a pergunta que está associada a essa: em que você confia? Em quem você confia? Vamos lá? O primeiro ponto que eu quero compartilhar com os irmãos é que o medo, no caso a ansiedade, aí tem ligação com a idolatria. Isso está no versículo 25, na parte A do verso. Por isso vos digo, olhem aí, irmãos, o texto: não andeis ansiosos pela vossa vida quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo quanto ao que haveis de vestir. Por isso vos digo, Jesus está usando um conectivo aqui, de conclusão, talvez aqui de explicação, ligando aquilo que ele estava falando no contexto anterior àquilo que ele iria falar. Ou seja, por conta da idolatria do coração, por conta da questão do tesouro, né, que se não pode servir a dois senhores, por causa disso, não andeis ansiosos. Jesus começa então a dar alguns motivos pelos quais os crentes não devem andar ansiosos. O primeiro motivo é: a ansiedade pode revelar uma idolatria do coração. Nós chegamos a essa conclusão baseado aí no por isso, né? Diante da idolatria, por isso, não andeis ansiosos. O segundo ponto é que Jesus demonstra que o medo, essa ansiedade, ele inverte as prioridades. Isso também está no versículo 25, na última parte, quando diz o seguinte, acompanhe: não é a vida mais do que alimento e o corpo mais do que as vestes? De modo que uma pessoa preocupada, com medo, ansiosa, ela vai inverter as prioridades. Jesus está dizendo: olha, se você tem a vida, se Deus te deu a vida, você vai se preocupar com as outras coisas? E geralmente quem está com essa ansiedade, com medo,
ela inverte isso, ela não pensa assim, poxa, eu já tenho a vida, eu já tenho a salvação, então logo Deus vai me dar todas as coisas, se Deus me deu isso. Não é isso que Paulo fala? Né? Se ele não negou o seu próprio filho, né? Romanos 8, como não também dará também todas as coisas? Romanos 8, 32, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por nós todos o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? O outro motivo pelo qual os crentes não devem andar ansiosos é que o medo não muda a situação. Versículo 27. Ora, qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado à sua estatura? O côvado aqui é 50 centímetros. Eu gostaria muito de acrescentar 50 centímetros na minha altura. Só que mesmo que eu tenha esse desejo, a ansiedade não vai mudar isso. A ideia, na verdade, aqui, irmãos, é que o medo, a preocupação, a ansiedade com as coisas da vida, por mais que isso ocupe o nosso coração, o dia que a gente vai morrer, está decretado, não vai mudar por causa da nossa ansiedade. Não é a nossa ansiedade que vai antecipar, não é a nossa ansiedade que vai postergar o dia da nossa morte, os dias da nossa existência. Então a ideia é de que, mais um motivo pelo qual nós não devemos andar ansiosos, porque não muda a situação, não adianta nada. Meu irmão, minha irmã, não adianta nada você ficar ansioso. Não adianta nada, não muda nada. É por isso, é bem melhor a gente confiar em Deus. O outro motivo, revelado nesse texto, pelo qual os crentes não devem andar ansiosos, é que o medo, a preocupação, ela acaba fazendo com que a gente se esqueça do cuidado, ou dos cuidados de Deus, dos cuidados mínimos de Deus. Então Jesus usa aqui o exemplo, por exemplo, das aves e dos lírios. Ele vai exemplificando do menor até o maior, do menos importante até o mais importante. Então, de coisas que são menos importantes que os seres humanos. Por exemplo, as aves e os lírios. E Jesus diz o seguinte, olha, se Deus cuida destas coisas de uma forma tão perfeita, quanto mais de vocês. Então, mais um motivo pelo qual eles não deveriam ficar ansiosos. Versículo 26. Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem ceifam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não valeis vós muito mais do que elas? Verso 28, os irmãos podem ler? Agora o verso 30, pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pouca... Veja que essa preocupação está associada com o quê? Incredulidade. Homens de pouca fé, que não é de pouca fé, né? De pouco cafezinho. O quinto motivo, será que eu não coloquei? Eu coloquei. É que o medo é uma espécie de incredulidade. Nós vemos isso nesse texto que nós lemos, verso 30, e também no verso 31 e 32, que diz o seguinte: portanto, não vos inquieteis dizendo, o que havemos de comer, ou o que havemos de beber, ou com que nos havemos de vestir. Versículo 32, os irmãos podem ler? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Último motivo então, por quê? Não devemos andar com medo, ansiosos, preocupados, atemorizados, porque quem faz isso são os incrédulos, os gentios, aqueles que não têm nenhum compromisso com Deus, aqueles que não acreditam em Deus. Eles se preocupam por quê? Porque eles não têm fé. Então eles vivem uma vida de preocupação nesse sentido. Jesus ainda diz, porque o vosso Pai Celestial sabe que precisais. Olha que consolo, né, irmãos? Os gentios não sabem disso, os pagãos, né? Aqueles que são incrédulos, eles não têm essa crença nos seus corações de que o nosso Pai que está nos céus sabe de todas as coisas. Que consolo nós temos? Ele sabe de que nós necessitamos destas coisas. Então, o que nós vimos? Alguns motivos pelos quais nós não devemos andar ansiosos. Você tem andado muito ansioso? Minha irmã, você tem andado muito ansiosa? Com medo? Saiba que isso pode revelar, de fato, a quem você teme verdadeiramente.
Jesus aqui nos dá alguns motivos. Não devemos ter medo, por quê? Por causa da idolatria. Porque senão nós estaremos invertendo as prioridades. Porque não muda a situação. Porque a preocupação faz com que a gente esqueça dos cuidados de Deus. Ele cuida até das aves. E também porque o medo é algum tipo de incredulidade. E por último, amados irmãos, já terminando, duas aplicações. Priorize o reino de Deus. Jesus fala tudo isso e aí ele dá a receita, né? O que a gente tem que fazer? Buscar primeiro o reino de Deus. Nosso coração, então, tem que estar no reino de Deus. Os irmãos podem ler o versículo 33? Buscar, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas serão acrescentadas. Primeira aplicação, então, para nós, além daquilo que a gente tem visto, priorize o reino de Deus. A outra é, confie em Deus. O medo, como eu disse, está relacionado com a nossa confiança. Em quem a gente confia? Então, quanto mais a gente confia em Deus, menos medo das outras coisas a gente vai ter. Mais medo dele a gente vai ter, né? O medo, o temor, que é o princípio da sabedoria. Então, o medo ele está relacionado, então, com a confiança. Não é à toa que Jesus diz, quem se preocupa assim são os pagãos. Jesus diz assim, olha, homens de pequena fé. Ele associa a questão da fé com a questão do medo. A Bíblia, então, irmãos, está cheia de versículos maravilhosos com os quais Deus nos anima, e não só anima, mas ordena que confiemos nele. Por exemplo, Salmo 55, verso 22, confia os teus cuidados ao Senhor e ele te susterá, jamais permitirá que o justo seja abalado. Lucas 12, 32, não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. E tantos outros versículos. Por isso, e por último, eu cito o exemplo aqui dos 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, da fornalha. Veja, se você recebesse uma ameaça de morte, você ficaria com medo? Talvez uma das coisas mais terríveis seja receber ameaça de morte. Já aconteceu com você, Cleiton? É uma coisa terrível, né? Você recebeu uma ameaça, né, de que alguém vai te matar. Sadraque, Mesaque e Abednego receberam essa ameaça. Olha, eu ganhei mais 10 minutos, pô, maravilha. Glória a Deus, irmão. Eles receberam essa ameaça. E quando nós olhamos para esse texto é um bom exemplo para a gente, porque às vezes nós temos a noção de que esses caras eram super-heróis. A gente tem essa noção equivocada. A gente chama até a galeria lá de Hebreus capítulo 11 de galeria dos heróis. Né? Sendo que não tem texto que fala que é a galeria dos heróis, né? Não está escrito na Bíblia, né? É claro que a gente pode chamar de heróis, não tem problema nenhum, mas a ideia é que a gente não esqueça que eles eram pessoas comuns, pessoas sujeitas a erros. A grande diferença é que eles tinham fé no coração, acreditavam verdadeiramente em Deus. Então veja, será que Sadraque, Mesaque e Abednego tinham algum tipo de medo de Nabucodonosor? Sim, né? Eles temiam, tinham algum nível de medo, né? Como a gente pode ter medo de tantas coisas. Mas a ideia é que o medo que controlava o coração deles não era o medo do ser humano. Era o medo de quem? De Deus. De forma que eles não estavam se importando ali naquele momento com o que ia acontecer com eles, por quê? Nabucodonosor tinha grande poder, só que eles estavam preocupados com o poder de Deus, em quebrar o mandamento de Deus e ser castigado por alguém muito mais poderoso que Nabucodonosor. Veja, quando essa fé simples entra no nosso coração, irmãos, é difícil isso, claro, porque a gente vive cheio de medo, né? Mas o que Deus demonstra para nós hoje é que nós precisamos realmente acreditar, confiar e entender que, por mais que nós tenhamos vários medos, Deus está no controle de todas as situações. Claro, existem pessoas que podem nos fazer mal. A gente vive, por exemplo, a criminalidade aí aumentando a cada dia. Podemos ser assaltados, só que não devemos deixar que esse medo nos controle. Por quê? Existe alguém que está acima dessas pessoas. Existe alguém mais poderoso
do que os assaltantes. E nada vai acontecer com os filhos de Deus se não for da vontade de Deus. Então, quando nós temos essa fé simples, mas uma fé verdadeira, que responde à pergunta: o que você mais teme? Responde da seguinte maneira: o que eu mais temo é Deus. Isso vai demonstrar que eu adoro, que no nosso coração estamos adorando a Deus, e o temor do Senhor que está no nosso coração controlará os nossos pensamentos, os nossos desejos, as nossas ações, os nossos sentimentos e assim por diante. Tanto é que a gente tem o costume de dizer, né? Ó, fulano não teme a Deus, porque faz tal coisa errada, né? E é verdade mesmo, porque quem teme a Deus entende, olha, Ele está vendo, Ele está acima de todas as coisas. Eu devo uma prestação de contas, acima de tudo, a Deus. Esse sentimento permeou o coração de todos os servos de Deus da Escritura Sagrada. Claro, com suas falhas, com seus erros, momentos de tristeza, de dificuldade, de depressão. Só que Deus os restaurou destes momentos, mostrando a idolatria do coração deles. O Pedro nunca teve medo. E como que Deus restaurou Pedro? Muitas vezes. Oh, creia, homem de pequena fé. Teu problema é acreditar, acredite. Esse é o verdadeiro remédio para nós.